Esta é a verdadeira história de como nasceu a lenda do Velho Oeste, Billy the Kid, um dos mais astutos e icônicos foras da lei de todos os tempos do Oeste selvagem americano. Henry McCarthy, mais conhecido como Billy the Kid, era filho de imigrantes irlandeses e nasceu em Nova York, no ano de 1859. Pouca coisa se sabe sobre o seu pai, que provavelmente faleceu entre 1863 e 1869. Com a morte do marido, Catherine McCarthy, mãe de Henry, se mudou com seus 2 filhos, Henry e o caçula Joseph, para Indiana, onde começou a namorar um homem chamado William Antrim. Em 1870, todos se mudaram para o Kansas, porém lá um médico a diagnosticou com tuberculose. Então, em busca de um clima mais benéfico para a saúde dela, a família foi para o território do Novo México. Em 1873, ela se casou com Antrim, em Santa Fé, e logo depois, se mudaram para a cidade de Silver City, onde um ano depois Catherine morreu vítima da tuberculose. Com a morte da mãe, Henry estava basicamente sozinho, pois seu padrasto era um garimpeiro de meio período que frequentemente fazia viagens prolongadas, passando muito tempo longe de casa. Henry, que na época do falecimento de sua mãe tinha por volta de 14 anos, foi recebido por uma família vizinha que lhe permitiu dormir e trabalhar num hotel que possuíam em Silver City. Porém, em abril de 1875, Henry foi preso, pela primeira vez, acusado de roubar alguns queijos, junto com um amigo. No entanto, o xerife da cidade, após lhe dar uma bronca, lhe soltou com uma advertência. Em setembro do mesmo ano, ele foi novamente preso, agora por roubar roupas e um revólver de uma lavanderia chinesa. Na prisão, Henry teve permissão para circular livremente pelo corredor, enquanto aguardava sua audiência. 2 dias depois, ele escapou escalando a chaminé do corredor. Desde então, sua vida como fugitivo da justiça começou. Agora, como um fugitivo, ele teve que se esconder. Ele conseguiu localizar a casa de seu padrasto no Arizona. Porém, chegando lá, eles se desentenderam e Henry foi expulso. Antes de sair, ele se certificou de roubar uma arma e algumas roupas. No Arizona, Henry conseguiu encontrar trabalho como cowboy e rancheiro, e nas horas vagas gastava seu salário com bebidas e jogos de cartas. Nesse tempo, ele conheceu John Mackey, um criminoso nascido na Escócia e ex-soldado da cavalaria dos Estados Unidos que, após sua dispensa, permaneceu perto do posto do exército em Camp Quandt. Os 2 homens logo começaram a roubar cavalos dos soldados. Nesta época, ele ficou conhecido como Kid Antrim. Antrim era o sobrenome de seu padrasto e Kid, que em inglês é garoto, era por causa de sua juventude e aparência de menino. Em um de seus ataques, os soldados de Camp Quandt conseguiram capturar Henry, no entanto, ele escapou no dia seguinte e deixou a área, retornando finalmente, vários meses mais tarde. Em 18 de agosto de 1877, Henry, já com 17 anos, estava em um bar na vila de Bonita quando começou uma discussão com Francis Cahill, um ferreiro local, que era o típico valentão que gostava de implicar e ofender os mais fracos. Cahill costumava implicar com Henry constantemente. Naquele dia, porém, cansado dos insultos, Henry respondeu os xingamentos à altura. Então, Cahill empurrou Henry, que caiu ao chão. Cahill se sentou em cima dele, prendeu os braços com os joelhos e começou a dar tapas em seu rosto. Henry, porém, conseguiu soltar o braço direito e agarrar sua arma. Então houve um barulho ensurdecedor. Cahill caiu para o lado, com o disparo que lhe atingiu o estômago. Henry saiu correndo pela porta,
montou no cavalo mais próximo e fugiu. O tiro fatal causou a morte de Cale no dia seguinte. Passado alguns dias, Henry retornou ao local e foi preso pelo juiz de paz do lugar. Ele foi detido na guarita de Camp Grant, mas escapou novamente antes que os soldados chegassem para o levar. Roubou um cavalo e fugiu para o território do Novo México, onde ainda era procurado por roubo. Durante a fuga, índios apaches o cercaram e levaram o seu cavalo, tendo que caminhar por muitos quilômetros no deserto, chegando doente no Novo México, onde se recuperou na casa de um amigo. A partir desse momento, Henry começaria a trajetória que o tornaria uma lenda do Velho Oeste. No Novo México, ele se juntou a um dos grupos mais famosos de ladrões de gado, o bando de Jesse Evans, que se autodenominavam de The Boys, em português, os meninos. Nesse tempo, no ano de 1877, Henry começou a usar o nome de William Bonney, para fugir da lei. Bonney era o sobrenome de solteiro de sua mãe e William, o primeiro nome de seu padrasto. E como Billy é um apelido, um diminutivo de William, ele ficou conhecido como Billy the Kid. O bando chegou ao condado de Lincoln no outono de 1877. Lá eles se uniram à Murphy Tolan Corporation, uma empresa liderada pelo irlandês James Tolan. Ele detinha o monopólio de gado da região, tendo apoio do xerife do condado e das autoridades de Santa Fé para resolver problemas legais. O bando de Jesse Evans trabalhou para ele intimidando quaisquer possíveis concorrentes. O único pecuarista da região que não se deixava intimidar por Tolan era um jovem inglês, chamado John Tunstall. Tunstall era um homem que chegara recentemente ao condado e estava pensando em ficar rico com suas ideias inovadoras e a sofisticação que trazia da Europa. Com o dinheiro do pai e com o apoio do sócio, o advogado Alex McSween, abriu uma loja na cidade de Lincoln e chamou de Tunstall e McSween. Depois fundou uma fazenda próspera chamada Rio Feliz e não demorou a desencadear inveja em Tolan. Na competição dos negócios, Tolan perdeu uma parte importante do seu negócio, de modo que o irlandês decidiu agir sujo, pedindo para que as autoridades prendessem o sócio de Tunstall, Alex McSween, sob falsas acusações de peculato e evasão fiscal, ao mesmo tempo em que mandou o bando de Jesse Evans e Billy the Kid roubar os cavalos do rival. No entanto, Tunstall reagiu indo à imprensa expondo a situação e revelando a atitude corrupta do xerife local, William Brady. E enquanto os grandes proprietários lutavam entre si, o importante racha também ocorria dentro do bando de Evans. Billy e Jesse já não se entendiam, como também outro membro do bando, William Moten, odiava Billy desde quando ele dormiu com sua namorada. Além disso, Billy ficou amigo de fazendeiros locais, com quem ele trabalhava às vezes, deixando o bando de lado. Tunstall soube dessas desavenças e quando Billy foi preso por roubar seus cavalos, em vez de apresentar queixa, ele lhe ofereceu uma posição em seu rancho. Billy aceitou a generosa oferta e tornou-se parte dos guardiões do rancho de Tunstall. Cansado de perder dinheiro para Tunstall, Tolan ordenou que o xerife William Brady tomasse posse da fazenda de Tunstall como parte de danos civis pelo peculato de McSween. O xerife mandou seu assistente Pew Matthews ir com um grupo de delegados para o rancho de Tunstall para esse fim. Curiosamente, uma parte dos oficiais de justiça eleitos do condado, dos delegados que acompanhavam Pew, eram membros da gangue de Jesse Evans e bandidos procurados. Em 18 de fevereiro de 1878, Pew Matthews chegou ao rancho com seus homens para capturar o gado. Tunstall até permitiria que levassem seu gado, mas não seus cavalos, por isso, para salvá-los da apreensão, saiu com um punhado de homens e seus 9 melhores garanhões em direção a Lincoln.
Porém Matthew disse a Jesse Evans, William Moulton, Tom Hale, Frank Baker e George Hindman, que o acompanhavam, que recuperassem os cavalos. Sem hesitar, os homens saíram em perseguição a Tunstall e facilmente o alcançaram e o mataram a sangue frio. Os homens de Tunstall ficaram chocados com a sua morte, e assim decidiram se vingar, não importando quanto custasse. Assim se iniciou o conflito que ficou conhecido como a Guerra do Condado de Lincoln. No dia seguinte, Thicpooh, que era o capataz de Tunstall, e Pilley, prestaram declarações ao juiz de paz John Wilson, amigo de Alex McSween, que mostrou-se a favor à causa deles, e assim emitiu mandados de prisão contra os assassinos. O agente Martinez encarregou Pilley e Fred Waite de o ajudarem a cumprir os mandados contra os homens, que se encontravam na loja de Tolan. Quando entraram, o xerife Pueiri estava presente e recusou-se a permitir a prisão dos seus homens. Em vez disso, fez prisioneiros Martinez e os seus 2 ajudantes. Eles confiscaram suas armas, incluindo um rifle Winchester que Tunstall deu a Pilley. Depois de algumas horas, apenas Martinez estava livre para ir. Pilley e Fred Waite foram libertados 2 dias depois e perderam o funeral de Tunstall. Depois, o juiz John Wilson nomeou Thicpooh como delegado, que formou o seu próprio grupo chamado de Reguladores. E um dos primeiros membros que recrutou foi Pilley. Frustrados com a interferência do xerife Pueiri e com o governador Extel, que fechava os olhos ao que se passava no condado, os reguladores decidiram não fazer as coisas à maneira da lei, mas combater fogo com fogo. Assim, em 6 de março, os reguladores capturaram William Moulton e Frank Baker e 3 dias depois os 2 homens foram mortos a caminho da prisão de Lincoln em uma suposta tentativa de fuga. Obviamente que eles foram executados por seus captores. Algumas semanas mais tarde, 6 reguladores, incluindo Pilley, deram fim ao xerife William Pueiri e de seu assistente George Hindman. Quando o xerife estava a caminho de seu escritório com seu assistente, os reguladores os emboscaram e os mataram. Tolan não ficou de braços cruzados e fez com que escolhessem George Pepin, um de seus homens, para substituir o xerife Pueiri. Pepin rapidamente organizou o resto dos membros do bando de Jesse Evans, e com o apoio do bando dos Seven Rivers Warriors, que era uma gangue formada por membros de uma comunidade de pequenos fazendeiros da região de Seven Rivers, e assim todos eles foram caçar os reguladores. Desse ponto em diante o que se viu foi uma intensificação do conflito, com emboscadas e mortes de ambos os lados. Na tarde de 15 de julho de 1878, o que os jornais chamavam de Guerra do Condado de Lincoln atingiu seu clímax. Aproveitando o fato de os reguladores, agora um grupo de 50 ou 60 homens, terem chegado a Lincoln para visitar Alex McSween, os homens de Pepin cercaram a casa do advogado, os forçando a se entrincheirarem nela. Após vários dias de trocas de tiros, e Tolan, vendo que os homens de Pepin não eram suficientes para acabar com Billy e seus amigos, decidiu recorrer a algo mais contundente, o exército dos Estados Unidos. Pepin, então, enviou um pedido de ajuda ao coronel Nathan Dudley, comandante do Forte Stanton que ficava próximo de Lincoln, que chegou no dia 18 com um destacamento de soldados e um canhão. Apesar da desproporção de forças, Pilley e os reguladores continuaram resistindo até o dia seguinte ao pôr do sol. Então, os homens de Pepin queimaram a casa. Alex McSween, desesperado ao ver sua casa em chamas, saiu pela porta com a intenção de se render, mas foi privado de balas. Aproveitando a distração criada pelo tiroteio na porta, Pilley e o resto do grupo foi para trás da casa, e depois de um tiroteio em que Pilley matou um homem, eles conseguiram escapar a pé, correndo para as colinas.
Logo depois, eles roubaram alguns cavalos e foram para San Patrício, uma pequena cidade mexicana localizada ao sul de Lincoln. E enquanto eles fugiam, os vencedores embebedavam-se e saqueavam a loja de Tunstall. A repercussão midiática do tiroteio foi tal que o presidente dos Estados Unidos destituiu o governador do Novo México, Samuel Axtell, substituindo pelo famoso general Lew Wallace. Em fevereiro de 1879, o governador Wallace decidiu decretar uma anistia para os participantes da Guerra do Condado de Lincoln. Pili decidiu aceitar essa anistia e junto com Tom O'Folliard voltaram para Lincoln. Tom O'Folliard havia se juntado aos reguladores durante a Batalha de Lincoln e se tornou amigo inseparável de Pili. Para garantir, de fato, que agora ficasse em paz, Pili decidiu fazer as pazes com Tolan e seu ex-amigo Jesse Evans. Em 18 de fevereiro de 1879, ambas as partes se reuniram para discutir. Depois de um momento tenso em que Jesse Evans ameaçava matar Pili, ambas as partes finalmente chegaram a um acordo de não agressão e foram celebrar nas ruas e tabernas da cidade. Horas mais tarde, embriagados e cambaleando de taberna em taberna, se depararam com o advogado da viúva de Alex McSwain, um homem chamado Houston Chapman. A senhora McSwain estava perseguindo judicialmente a facção de Tolan e o coronel Darley pela morte de seu marido, o que fez dela um alvo, como também de seu advogado. Tolan e os seus homens pararam o advogado na rua e começaram a assediá-lo e a ameaçá-lo. Pili, pressentindo que as coisas não acabariam bem, tentou se afastar, mas Jesse Evans o bloqueou e o obrigou a ficar. Bill Campbell, amigo de Evans e Tolan, sacou sua arma e apontou a Chapman. Tolan também sacou da sua arma e disparou-a na direção de Chapman, mas contra o chão. Porém, ao som do disparo, Bill Campbell reagiu puxando o gatilho da sua arma e disparando contra Chapman no peito e matando-o. Os homens de Tolan deitaram, então, o uísque sobre seu corpo, atearam fogo e foram embora, se regozijando. Pili e Tom O'Folliard não tiveram outra alternativa senão seguir os homens até um restaurante. Enquanto comiam ostras, Tolan sugeriu que um deles voltasse ao corpo de Chapman e colocasse uma arma na sua mão, para que pudessem dizer que o tiro tinha sido em legítima defesa. Pili, que estava ansioso para deixar o grupo, se ofereceu para isso. Porém, uma vez do lado de fora, Pili e seu amigo imediatamente montaram em seus cavalos e fugiram. Indignado com o acontecido, o governador Wallace foi a Lincoln para supervisionar a prisão dos envolvidos. Ele também emitiu um mandado de prisão para Pili. Porém, Pili escreveu uma carta ao governador na qual ele se declarava inocente e prometia testemunhar contra os verdadeiros assassinos sem troca de um perdão oficial. O governador aceitou a proposta, mas ele deveria prender sob custódia Pili e trancá-lo na cadeia antes de ele prestar os depoimentos, o protegendo assim daqueles que ele delataria. Pili concordou. Tom O'Folliard também se entregou à justiça sob os mesmos compromissos. Pili disse ao governador todos os detalhes de crimes cometidos nos últimos tempos pelos homens de Tolan. Os depoimentos dele garantiram que seu amigo Tom saísse anistiado dos processos de assassinato, mas ele mesmo não teve a mesma sorte. O promotor do caso, comprado por Tolan, tinha a missão de colocar uma corda no pescoço de Pili, e o governador Wallace esqueceu sua promessa de perdão e deixou Pili abandonado na prisão. Cerca de 2 meses depois, Pili percebeu que havia sido enganado e que seria executado. Mais uma vez, porém, Pili escapou da prisão. Sair da prisão foi fácil. Seu amigo Tom conseguiu comprar os guardas e Pili saiu como se estivesse saindo de sua casa.
Eles deixaram Lincoln e foram para Fort Sumner, e voltaram a se dedicar ao roubo de gado. Assim Billy the Kid ficou fora do radar até janeiro de 1880, quando estava bebendo em um bar perto de Santa Fé. Um estranho chamado Joe Gwent entrou no salão e aproximou-se do local onde ele estava bebendo. Como exatamente a tensão aumentou entre Billy e Gwent permanece incerto. Há quem diga que Billy pensou que Gwent era um caçador de recompensas que o queria matar. Há quem diga que Gwent era um bêbado valentão e tagarela à procura de uma briga. Seja como for, Billy pressentiu que problemas estavam chegando e decidiu os evitar logo de começo. Pensando rápido, Billy disse a Gwent que admirava seu revólver e perguntou se poderia dar uma olhada nele. Percebendo que havia apenas 3 balas no revólver, ele sutilmente girou o tambor para um cilindro vazio e o devolveu. Mais tarde, quando Billy se virou para sair pela porta, Gwent sacou sua arma e atirou, mas a arma apenas fez um clique. Ao ouvir o clique, Billy se virou, sacou sua arma e disparou, e Joe Gwent caiu morto. Na mesma época do duelo, Pat Garrett foi escolhido como novo xerife do condado de Lincoln. Billy conhecia Garrett há anos, nos dias em que Garrett trabalhava como vaqueiro no Fort Sumner. A escolha de Garrett não foi uma coincidência, pois não havia homem melhor para capturar Billy, já que Garrett conhecia os esconderijos dele e assim sabia onde encontrá-lo. O novo xerife queria a recompensa de $500 oferecida pelo governador Wallace pela cabeça de Billy, e também queria a fama de trazer o bandido mais notório do Novo México, pelo que se empenhou em capturar Billy the Kid. Garrett chegou em Fort Sumner à procura de Billy, mas ele já não estava mais lá. Ele estava escondido em um rancho próximo. Billy recebeu um bilhete de um morador de Fort Sumner dizendo que Garrett e seu pelotão já haviam partido, e estavam indo para o sul. Billy e seus homens, então, decidiram cavalgar à noite pela neve até Fort Sumner. Porém o que ele não sabia era que estava caindo em uma armadilha, pois o próprio Garrett foi quem tinha enviado o bilhete, e estava esperando nas sombras de um antigo hospital militar que ele aparecesse. Enquanto Billy e sua gangue, que nesse momento consistia em 4 membros, se aproximavam do hospital, Garrett sussurrou aos seus homens: "São eles", os quais pensaram que o que vinha na frente, liderando o grupo era Billy. Abriram fogo contra ele, mas era Tom Folliard, que baleado no peito, tombou na cela e não seguiu o resto da gangue que fugiu em seus cavalos loucamente. Como não adiantava muito persegui-los no escuro e na neve, os homens da lei carregaram Tom para dentro de um quarto no antigo hospital, e o deitaram no chão. Assim Tom Folliard, o melhor amigo de Billy the Kid, com quem ele compartilhou muitos crimes, morreu. Billy e seus amigos cavalgaram de volta ao rancho em que estavam, comeram uma refeição quente e partiram. O jogo de gato e rato recomeçou por mais 3 dias até que uma noite Garrett rastreou Billy até uma casa de pedra em Stinking Springs. Os homens da lei esperaram em silêncio até o amanhecer, até que ouviram movimentos e vozes vindo de dentro da casa. Garrett então instruiu seus homens que, quando Billy aparecesse, eles deveriam abrir fogo contra ele. De repente, uma figura saiu da casa. Garrett reconheceu o chapéu de aba larga que Billy sempre usava, e disse a seus homens para atirar. Mais uma vez eles atiraram no homem errado. Desta vez foi Charlie Bowdre, outro membro do bando, que acertaram, que ferido voltou para dentro, e alguns minutos depois, gritaram de dentro da casa que Bowdre estava morrendo e queria sair. Quando Bowdre cambaleou para fora da casa, ele caminhou em direção aos homens e caiu morto na neve. Os bandidos se recusaram a se render e até tentaram escapar.
Geralt notou que um dos cavalos estava sendo puxado pela porta. O plano de Billy era que eles montassem em seus cavalos, arrombassem a porta e se arriscassem. Porém o xerife sabia o que ele estava tentando fazer e matou o cavalo a tiros, que então bloqueou a porta. Agora Billy e seus homens estavam realmente presos dentro da casa. Após a tentativa de fuga houve um impasse, porém à tarde os bandidos famintos e com frio não resistiram ao cheiro de comida que os homens da lei estavam cozinhando em uma fogueira crepitante, assim eles se entregaram. Os prisioneiros foram levados para Las Vegas. No dia 26 de dezembro de 1880, eles chegaram e foram recebidos por curiosos que queriam ver o famoso fora-da-lei chamado Billy the Kid. Na manhã seguinte, eles foram levados para a prisão da cidade de Santa Fé, enquanto que Geralt, que havia cumprido suas obrigações, partiu para o condado de Lincoln. Billy e seus companheiros tentaram cavar um túnel no chão de sua cela, mas os guardas encontraram o buraco e o separaram. Billy levou a pior, pois ele foi acorrentado e trancado em uma cela solitária minúscula e escura. Em seguida, Billy recorreu aos advogados, que não tiveram interesse em defendê-lo. Então, ele pegou lápis e papel e escreveu cartas ao governador Wallace lembrando de sua promessa. Porém agora era tarde demais. O governador nunca perdoaria Billy the Kid, que havia se tornado um criminoso muito famoso. Então, em 13 de abril de 1881, Billy foi condenado à morte pelo assassinato do xerife William Brady. Ele deveria ser levado a Lincoln e lá, no dia 13 de maio, um mês depois, entre as 9 horas e as 15 horas, deveria ser executado na forca. Um dia depois de ser sentenciado, Billy foi colocado em uma carruagem e levado a Lincoln. Em Lincoln não havia prisão adequada, então ele foi confinado em um quarto dos fundos ao lado do escritório de Geralt, na velha loja Murphy de 2 andares, que agora era um tribunal. Ele deveria permanecer algemado o tempo todo e acorrentado ao chão, quando não estivesse assim. Uma linha era traçada na sala em que ele era proibido de cruzar, caso contrário, seria baleado. E ainda, para eliminar qualquer chance de fuga, Geralt fez com que 2 de seus ajudantes permanecessem com Billy na sala como guardas durante 24 horas. Os 2 guardas eram Ollinger e James Pell. Cerca de uma semana após a chegada de Billy, Geralt deixou Lincoln para cobrar impostos, deixando seus 2 guardas no comando. No dia 28 de abril, ao meio-dia, com apenas 2 homens da lei em toda a cidade, Billy viu sua oportunidade de ouro para tentar fugir. Ele sabia que era a vez de Ollinger levar os outros prisioneiros, que também estavam confinados no tribunal, para o outro lado da rua para almoçar em um hotel. Billy, diferente dos outros, fazia as refeições em seu quarto. Isso significava que apenas James Pell estaria no tribunal de guarda. A única vez que Billy podia sair do seu quarto era para ir ao banheiro. O que aconteceu a seguir é um assunto que divide opiniões. A versão mais popular diz que Billy recuperou uma arma que estava escondida na latrina por um amigo. Ao entrar no tribunal, subir as escadas e chegar ao topo, ele se virou com a arma em punho e disse a Pell para se render. Pell entrou em pânico e se virou para descer as escadas, então Billy atirou nele. A outra versão, contada pelo próprio Billy a um amigo após sua fuga, diz que ele conseguiu tirar sua pequena mão de uma das algemas, e na volta do banheiro, acertou Pell na cabeça e puxou o revólver dele do coldre, e lhe disse para levantar as mãos. Mas, em vez disso, Pell se virou e desceu as escadas correndo e Billy atirou nele. No restaurante, Papa Ollinger ouviu os tiros e correu para fora. Ao contornar o portão para o pátio do tribunal, ele ouviu uma voz familiar que lhe disse: "Olá, Pop."
Então ele olhou para cima e viu Billy na janela com sua própria espingarda apontada diretamente para ele. Naquele momento, o zelador Gottfried Gauss, assustado, veio correndo de trás do prédio, viu Alinhan e gritou: "O Kid matou Pel." E Alinhan então respondeu: "Sim, e ele me matou também." Então Billy disparou contra Alinhan, que caiu morto. Em seguida, Billy fez o zelador Gottfried Gauss jogar para ele uma pequena picareta que estava caída no chão e disse-lhe para selar um cavalo. Os habitantes da cidade não fizeram nenhum movimento para interferir enquanto Billy demorava a sair. Depois de usar a picareta para liberar uma das pernas das algemas, se armar com revólveres e um rifle, desceu as escadas, saiu pela porta dos fundos e partiu. No momento em que a notícia de sua fuga se espalhou, o governador do Novo México colocou outra recompensa de $500 para quem pegasse Billy, vivo ou morto. Em vez de fugir para o México, nos 2 meses seguintes, Billy se escondeu em diferentes locais, mas principalmente em Fort Sumner. Enquanto isso, o xerife Garrett estava fazendo uma busca discreta por ele. Ao contrário de antes, ele não formaria um grande pelotão, nem tentaria pegá-lo vivo. Seu plano era se aproximar furtivamente dele e matá-lo. No início de julho, Garrett recebeu informação de que Billy estava em Fort Sumner. Acredita-se que essa informação pode ter sido dada por Pat Maxwell, o irmão mais velho de Polita Maxwell, uma das namoradas de Billy. Maxwell não gostava de Billy perto de sua irmã, que iria se casar com uma figura rica e proeminente do Novo México. Assim, com informações sobre o paradeiro de Billy, Garrett levou 2 homens apenas com ele. No dia 14 de julho de 1881, Billy estava escondido em um acampamento de um pastor, pois foi avisado de que homens da lei estavam na área lhe procurando. No entanto, horas mais tarde daquele dia, ele decidiu cavalgar até Fort Sumner. Entrou na cidade e sorrateiramente visitou seus amigos e suas amantes, sem saber, contudo, que Garrett estava por perto. Já estava ficando tarde e os moradores estavam indo se deitar para dormir, quando Garrett saiu das sombras e foi até a casa de Pat Maxwell para perguntar a ele sobre Billy. Enquanto os 2 oficiais que o acompanhavam ficaram esperando do lado de fora, Garrett entrou no quarto de Maxwell e acordou o homem adormecido. Nesse momento, Billy, que estava na casa de um amigo, começou a ficar com fome. Seu anfitrião, então, lhe disse que Maxwell havia abatido um novilho, que se ele fosse até a casa dele pegar um pedaço, eles o cozinhariam para ele. Billy, então, pegou uma faca de açougueiro, saiu e atravessou a praça até a casa de Maxwell. Ao se aproximar da varanda, ele quase passou por cima dos 2 homens que estavam sentados do lado de fora. Os homens se levantaram e disseram ao intruso para não se assustar. Billy não os reconheceu, entrou na casa que estava escura e foi até o quarto de Maxwell. Uma vez lá dentro, ele caminhou até a cama e em voz baixa disse: "Pat, quem são aqueles caras lá fora?" Garrett estava sentado ao pé da cama e Maxwell ficou imóvel e sussurrou: "É ele." Billy aproximou-se novamente da cama e perguntou: "Pat?" Quando então ele viu a silhueta de uma figura sentada à sua frente. Billy recuou lentamente e disse em espanhol: "Quem és?" Garrett puxou sua arma e atirou 2 vezes. Billy caiu ao chão, e Garrett e Maxwell saíram correndo pela porta. Um dos tiros acertou o coração de Billy, que agonizou por 1 minuto ou 2 e morreu. Garrett, Maxwell e os outros 2 homens ficaram do lado de fora ouvindo-o agonizar. Depois, certos de que Billy havia morrido, Maxwell pegou uma vela e os homens entraram na sala. Eles encontraram Billy deitado de costas no meio da sala com uma arma em uma mão e uma faca na outra.
Na manhã seguinte, o corpo de Billy foi preparado para o enterro, e ao meio-dia ele foi colocado para descansar ao lado de seus dois amigos, Tom Ofoliardi e Charlie Baldry. Assim o famoso fora da lei do Novo México, Billy the Kid, com 21 anos, estava morto, porém uma lenda nascia. Uma das lendas em torno do nome de Billy é que ele teria matado 21 homens, exatamente o mesmo número de anos que o fora da lei viveu. No entanto, pelos registros e relatos históricos, estima-se que ele tenha matado 4 pessoas sozinho e também participado de alguns outros assassinatos. Existe também a teoria de que Pat Garrett não o matou, mas o libertou, pela amizade que tinham. Assim Billy teria fugido e vivido escondido no Texas até 1950, mas poucos historiadores realmente dão credibilidade a essa versão. Hoje, Billy the Kid, apesar de ter sido um fora da lei do Velho Oeste, é um ícone da história americana e para muitos até mesmo uma espécie de herói popular.